Olá, eu sou a professora Simone Vieira Rezende, sou professora na Faculdade de Cultura Inglesa e eu sou responsável pelo grupo de estudos de tradução aqui da faculdade, chamado GET, e o nosso laboratório de tradução, o LabTrad, da Faculdade de Cultura Inglesa. Eu estou aqui hoje com um dos nossos alunos, o Gabriel Melo, que vai fazer uma palestra para a gente hoje sobre pesquisa para tradutores. O Gabriel é aluno do 8º semestre do curso de licenciatura em língua inglesa e também é tradutor na Global Translation. Então, eu estou aqui com ele, olha, ele está aqui do meu lado, e ele vai falar um pouquinho para vocês sobre as pesquisas em tradução, tá bom? Ele vai compartilhar a tela dele, espero que vocês gostem do vídeo. Vou compartilhar. Ótimo. Então, vou começar falando que hoje o assunto vai ser operadores booleanos, um refinamento lógico, temos o título e o subtítulo, que basicamente uma das ferramentas que dá para se usar em pesquisa na hora para terminologias, padronização, vocês vão ver bonitinho mais para frente. E eu coloquei os nomes dos 3 comandos principais que se usa nesse meio, que é o AND or NOT, e vocês vão ver também. Como vocês podem ver, também tem imagens de conjuntos, pesquisa. Então, tem um pouco também a ver com números, mas é bem tranquilo. Então, eu fiz um sumário da apresentação, então, vamos ter o primeiro contato, então eu vou compartilhar com vocês um pouco como que eu comecei na área de tradução, como eu conheci esses operadores booleanos. Depois vem a origem, a definição, então, quais são os usos na programação, na pesquisa, que vai ser o foco, será a pesquisa. Depois no Google, depois outros operadores, e aí um manual para o LinkedIn, para ajudar também no perfil, a divulgar seu perfil no LinkedIn. Uma aplicaçãozinha para licenciatura com plano de aula, mas o foco dessa apresentação vai ser mais no bacharelado, então, onde eu vou apresentar uma proposta de glossário, depois alguns materiais extras e eu vou compartilhar depois com vocês um link, um QR Code no final, para vocês conseguirem acessar todos os materiais que eu consegui usar e para fazer essa apresentação. Então, o primeiro contato que eu tive foi nessa empresa, que é chamada Vida de Tradutor. No ano de 2024, eu comecei a fazer o curso deles, e nesse curso eu aprendi de tudo, desde montar glossários, o que é ser tradutor. Teve até algumas aulas com a professora Simone sobre teorias de tradução, foram muito bacanas. E desse primeiro contato que eu tive, foi bem no básico, então é um curso que eu super recomendo, quem quiser fazer, muito bom. E a partir dali eu fui desenvolvendo mais e mais e mais, e teve uma das aulas que me marcou muito, foi a dos operadores booleanos. Então eu aprendi, e a partir dessa aula eu consegui desenvolver algumas coisas, algumas tabelas, e tentei organizar o máximo a informação para vocês. Então, eu até marquei, foi no dia 5 de agosto de 2024, que foi quando eu tive essa aula sobre operadores booleanos, e aprendi como eles podem ser usados para facilitar a vida do tradutor, como que a pesquisa pode ser aprimorada, como que vocês podem usar essa pesquisa para ajudar na validação de glossários, então colocar uma coluna do português ou do inglês, e uma terceira coluna com a validação, onde se usa certa terminologia, e também ele oferece mais agilidade e certeza ao lidar com os dados. E aqui, de novo, os operadores e umas ilustrações. Então, a primeira coisa para falar a respeito dos operadores que é importante dizer é a questão da origem das suas definições. Então, o que é isso? É de comer? Quando e por que foram criados e para que servem? Então, esse foi o criador dos operadores, é o George Boole, e ele criou uma álgebra chamada de álgebra booleana, que é o nome dele. Então, ele publicou em 1847 um livro chamado Mathematical Analysis of Logic, e ele introduziu esses conceitos da lógica, e diferente da álgebra elementar, que lida com soma, subtração, ela lida com os números binários, por isso que ajuda nesse processo para o computador. Então, anos depois, os cientistas conseguiram colocar as ideias do George Boole no computador para ajudar na pesquisa. Esse trabalho é fundamental para a construção do programa dos computadores, 100 anos mais tarde.
Pode fechar. Então, aqui está a fonte. E aí, para a programação, quando o computador ele é composto por vários dados. Então, tem uma base de dados lá dentro dele. E, basicamente, quando a gente digita alguma coisa, coloca um comando e um enter, a gente está dizendo para o computador, processa essa informação. Só que para ele conseguir fazer isso e conseguir pegar uma informação específica, ele trabalha com essas portas lógicas. Então, ele pega alguns desses dados, vê quais que são verdadeiros ou falsos, a depender da porta, e dali ele consegue filtrar resultados. Então, eu trouxe aqui um exemplo da porta AND, e a porta AND é quando ela vai ser verdadeira, então ela vai processar resultados que tenham os dois elementos. Então, por isso que na tabela que tem esse 0, quer dizer que o A é falso, e quando é 1, quer dizer que é verdadeiro. E a função ela só é verdadeira, ou seja, ela só vai processar quando os dois estiverem juntos. Esse é um dos princípios da lógica booleana, representada matematicamente. Mas essa que é a ideia. Então, você vai pegar o elemento A, o B, juntar, e a pesquisa só vai dar ocorrências em que os dois estiverem juntos. E essas portas lógicas, elas são usadas para executar operações como soma, subtração, comparação e outras funções lógicas necessárias para o funcionamento de sistemas digitais. Então, o computador, ele vai conseguir entender isso por conta das portas que estão presentes dentro dele. E com os comandos certos, vocês podem conseguir ativar essas áreas. E como eu já falei anteriormente, ela mexe com variáveis binárias. Então, o computador entende como verdadeiro ou falso. E assim, juntando tanto o A, o B e às vezes até outras variáveis, ele vai conseguir processar o que você pedir, a depender dos caracteres que você usar na pesquisa. Aqui a fonte. E aqui é só uma representação gráfica da matemática de como que funciona esses operadores. Mas basicamente é isso. Você pega algumas dessas variáveis e dali vai sair algum resultado, que pode ser ou verdadeiro ou falso. E a parte da pesquisa, que é a parte mais importante da apresentação, que é, na pesquisa, você consegue combinar ou excluir termos com palavra-chave, levando a resultados mais precisos em buscas. Então, você pode combinar alguns elementos, alguns caracteres, e dali, com essa combinação, você ter resultados mais específicos. Então, eles podem ser usados para diversos mecanismos de busca, mas seu uso depende de regra de tal mecanismo. Vocês vão aprender já já. E aí, vocês podem usar com... Tenho medo dele desligar. Ah, tá. Porque não tem ninguém na reunião. Não tem problema. Então, vocês podem usar tanto com o Google quanto o LinkedIn. São duas ferramentas que permitem usar esses operadores booleanos. Na apresentação original, eu pensei em intercalar entre o Google e o LinkedIn, mas eu posso depois mostrar a tela para vocês, depois de passar por cada operador. Então, para o Google, a questão do operador AND, exemplos e mais aplicação. Então, esse aqui é o comando AND. Qual que é a função dele? O operador AND encontra documentos em que ambos os termos existem em qualquer parte do texto. Então, na barra de pesquisa, vocês podem colocar este prompt aqui, coração and pulmão, ou coração mais pulmão. E com esse comando, vocês vão conseguir ver documentos que tenham essas duas palavras. Na matemática, ela equivale à intersecção de conjuntos, que é representada graficamente por essa imagem aqui. Então, a ação dela vai ser buscar documentos que tenham as palavras coração e pulmão necessariamente. E está aqui. Então, aqui seria um exemplo do domínio do coração ou do pulmão. A função AND, ela vai fazer com que essa área seja pesquisada, que tenha as duas. E isso serve para vocês conseguirem ver coisas mais específicas, por exemplo, como que a palavra coração e pulmão estão usadas em um texto. E, a depender, vocês podem usar com outras palavras-chave também. Depois nós temos o operador OR, que ele pode ser representado por essas letras, ou pela barra de espaço, ou por essa barra ref. Ele encontra documentos em que pelo menos um dos termos ou ambos existem em qualquer parte do texto. Na matemática, ela equivale à união dos conjuntos. Então, o exemplo de prompt é digitar na barra de pesquisa esses comandos, um desses três. E o que ela vai fazer? Ela vai buscar documentos que tenham a palavra coração
ou documentos que tenham a palavra pulmão, ou documentos que tenham ambas as palavras. Então, ela é bem mais genérica que a função AND. A função AND, ela é mais específica, tanto é que a área dela é até menor. Só que a função OR, ela é ótima para você tentar entender o geral, como que eles estão sendo trabalhados nos textos, e às vezes ver como que uma está sendo usada, como que outra também está sendo usada, ou às vezes até em ambas. Então, ela é mais genérica, ela não é tão usada para especificar. E, por fim, tem o operador NOT, dessa trinca. O operador NOT, ele encontra documentos em que um dos termos não existe em nenhuma parte do texto. Então, a função NOT é justamente de excluir. Na matemática, ela equivale à diferença de conjunto, que está representada por esta imagem. Os prompts delas envolvem esse NOT, ou um menos, ok? O hífen, porém é usado sem o espaço. Usada sem espaço. Então, qual que vai ser a ação dela? Vai ser buscar documentos que tenham a palavra coração, mas não pulmão. Então, colocando coração, nosso pulmão, ou coração, hífen, pulmão. E se inverter, então, pulmão, hífen, coração. Então, vai pesquisar que tem pulmão, mas não coração. Essa que é a ideia do NOT. É justamente excluir um dos termos. Então, nós temos aqui a parte do coração. Então, com o operador NOT, ela só vai pesquisar termos ou documentos que têm a palavra coração, excluindo a palavra pulmão. Então, a ideia é que os documentos que forem achados com isso não tenham a palavra pulmão. E aí, resumindo, eu fiz uma tabela. Então, nós temos o operador AND, ele vai buscar documentos com ambos os termos. Então, no caso, os exemplos usados eram coração e pulmão. Então, vai pesquisar documentos que tenham obrigatoriamente as duas. O OR vai buscar documentos que tenham apenas um deles ou ambos, e o NOT vai ser um dos termos sem o outro. No LinkedIn, o que é mais usado são esses operadores com as letras maiúsculas, AND, OR, NOT. O LinkedIn só consegue reconhecer assim. E o Google, ele se dá melhor usando esses caracteres como mais, o espaço, essa barra reta ou o hífen. Além disso, às vezes, quando se vocês tentarem usar pelo Google esse and or not, às vezes o Google quer traduzir, mas não sempre usem com o inglês mesmo e com letra maiúscula, porque senão ele pode reconhecer aquilo como um termo da pesquisa e não vai buscar com a função que é justamente essas ações aqui. Eu também vou trocar agora para a barra do Google, onde dá para nós poderemos ver alguns desses usos dos prompts dos operadores booleanos. Então, Vê se está compartilhando a tela. Eu vou compartilhar. Ai, cadê? Pulmão. Vou trocar aqui de aba. Aqui. Aqui. Então, temos a aba, aqui, coração mais pulmão. E aqui ele coloca o coração e os pulmões, mas a gente pode ir procurando por documentos que tenham essas duas. Então, abrir uma aba e ir checando se ela está ok. Então, aqui já temos a circulação pulmonar, coração, bombeia o sangue para os pulmões. E esses termos aqui, eles estão em negrito. Então, ele já conseguiu identificar onde estão cada um. Então, coração, pulmão. Então, esse texto aqui ele já está em negrito, porque ele reconhece essas duas palavras. Aqui tem uma outra aba abrindo aqui, coração e pulmão. Se a gente digitar o Ctrl F, que é para pesquisar justamente, pulmão, temos aqui, pulmão, coração. Então, ela justamente tem as duas, essas duas palavras. Agora, se a gente for pesquisar coração, espaço, pulmão, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar documentos que tenham ambos ou apenas um deles. Porém, com a função OR, ela costuma pesquisar os dois antes, então colocar os dois juntos. E se vocês avançarem, quanto mais vocês avançarem na pesquisa, mais a probabilidade de ter só uma das palavras. E colocando coração menos hífen, pulmão, então com o operador NOT, vocês vão ter
documentos e outros textos que não têm a palavra pulmão, mas justamente a palavra coração, como é o caso dessa aba aqui. Então, se a gente for pesquisar aqui, pulmão, não tem nenhuma ocorrência, ela já não está aqui. Ok? E aí eu também coloquei alguns exemplos de como digitar na barra de pesquisa. Então, um exemplo que eu peguei foi esse arbitrariedade e conicidade, por causa da linguística estrutural do Saussure. Eu queria pesquisar e entender como que essas palavras estavam sendo usadas. E quando eu fui pesquisar a primeira vez, aparecia muito a ideia da Libras, porque a Libras é uma língua que usa esses dois princípios, de arbitrariedade e de conicidade na questão dos sinais. Então, sinais icônicos são mais naturais, sinais arbitrários não são tão naturais assim. E aí eu também tentei pesquisar a arbitrariedade menos Libras, né, com esse hífen, e o que eu encontrei depois disso foram textos mais relacionados ao Saussure da linguística estrutural. E aqui eu coloquei alguns dos resultados de pesquisa, e até um dos que ela foi feita em 14 de dezembro de 2024, e quando eu digitei arbitrariedade e conicidade, apareceu a questão do signo linguístico, também teve outras ocorrências que mostrava a Libras, e aí foi uma das coisas que eu consegui concluir desse uso dos operadores, que quanto mais avançamos na página, com a pesquisa do operador do OR no Google, ela tende a procurar endereços com apenas um dos termos, pois esse operador costuma expandir. E depois eu fiz uma pesquisa com a palavra coração e comparei o seu uso excluindo a palavra sangue. Porque quando eu pesquisava coração, aparecia muito o órgão, né, bombear sangue e tudo mais. Só que quando eu tirei a palavra sangue, a palavra coração ela tinha mais a ideia de coração metafórico, amor. Então, aqui, ó, quando se pesquisa apenas coração, o Google geralmente traz sua definição, mas quando se usa operador not, como feito acima, apresentam-se notícias, nomes de obras literárias, uso metafórico da palavra, até colares, bijuterias que tinham a palavra coração. Quando eu pesquisei aqui não tem, nesse primeiro trecho aqui, não tem a palavra assim, não aparece. Fala da morfologia, do como que ele é formado, mas não a respeito do sangue. E aí, eu também trouxe uma lista com mais operadores que dá para usar na pesquisa, que são as aspas. Então, elas auxiliam a encontrar uma expressão em grupos de palavras na ordem que aparecem. Então, por exemplo, redes sociais em 2021. Se vocês digitarem redes sociais em 2021 entre as aspas, ele vai literalmente buscar essa ocorrência. Ela não vai mudar nada do tipo. Ela vai deixar igual como está pesquisado. E as aspas, elas são úteis para encontrar termos compostos e collocations. Então, um exemplo que eu peguei foi esse guarantor's liability, que seria a responsabilidade do fiador, or liability of the guarantor. Então, dá para vocês compararem qual dessas ocorrências é mais comum, qual que vocês poderiam usar. Às vezes, por exemplo, eu vi que em contratos os dois servem, mas em questão de estilo, às vezes, qual decisão, vocês teriam que tomar a decisão de qual dessas seria padronizada. Então, essas aspas ajudam nesse processo, encontrar chunks, expressões. E cuidado para não usar os operadores and or not entre as aspas, porque senão eles vão entender esses operadores, vão literalmente digitar assim, redes and sociais em 2021, como se fosse parte da pesquisa e não um operador que você quer. E aí temos o asterisco, que é usado no Google, então quando eu coloquei esse Google aqui, quer dizer que no LinkedIn ele não usa o asterisco, mas ele auxilia a encontrar palavras que vêm antes ou depois de outra. Então, ele é útil para encontrar collocations e expressões idiomáticas. Então, se vocês digitarem, por exemplo, shout, asterisco, horse, é uma expressão que é shout yourself hoarse, que é gritar até ficar rouco. Se vocês digitarem com isso, ela vai marcar em negrito e até uma possível expressão que pode estar ali dentro. Então, ele vai
reconhecer que é o oneself, yourself. Quando vocês digitarem, por exemplo, cat, asterisco, mouse, então o que costuma aparecer muito é cat and mouse, então ele vai conseguir reconhecer que é esse and. Ele é bom quando você não sabe, por exemplo, você está na dúvida de alguma preposição ou algum termo que está entre essas duas palavras e você precisa saber a collocation também. Então, ela serve para esse tipo de caso, tá? O asterisco. Quando tiver faltando alguma informação, alguma preposição, ela é útil nesse caso. O asterisco é útil nesse caso. Depois temos os operadores de arquivo. Então, eles ajudam a encontrar um termo dentro de um formato de arquivo específico. Então, quando você, por exemplo, pesquisa antivírus file type docs, então você sempre vai colocar esse comando, file type, 2 pontos, e o formato que você quer. Ele vai buscar justamente documentos que tenham esses... que tenham... Então, vai buscar dessas ocorrências desses arquivos. Então, esse signo linguístico, file type 2 pontos PDF, ela vai pesquisar os termos que tem esse signo linguístico certinho e que estão no formato de PDF. E aqui eu coloquei um exemplo de resultado que eu consegui encontrar online. Eu não coloquei para baixar, mas eu já linkei. E quando a gente vai pesquisar aqui, ó, signo linguístico, ele aparece 15 vezes. Então, por que que ele aparece 15 vezes? Eu coloquei o operador das aspas, então ele vai pesquisar justamente essa expressão. E eu coloquei no formato de PDF. Então, a pesquisa ela foi justamente feita só com o de PDF. Aspas aqui, signo linguístico. Vou digitar aqui no Google um exemplo, um exemplo, ó, file type, 2 pontos. O teclado é diferente, né? Do que eu vejo. Peraí. Se botar em inglês, vai ficar igual o seu. Vai colocar em inglês? Vamos ver. Aqui, toca a língua. Toca a língua. Bota o do inglês. Língua, chama. Não? Não foi. Não, mas tudo bem, a gente vai. São problemas técnicos que acontecem, né? A gente vai tentar. Agora foi. Então, se a gente colocar aqui, signo linguístico, file type, PDF, então ele vai filtrar para mim, ó, PDF, 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 só arquivo desse formato. Se eu colocar aqui docx, então aqui, ó, doc. E isso funciona também para PowerPoint, PPTX. Eu já tentei testar com Excel e não funciona. Planilha não dá certo, mas com apresentações ele super funciona. E um alerta para vocês também é que a pesquisa para arquivos com Docs e PPTX, é que os arquivos que são gerados, quando você costuma clicar nesses links, ele já costuma baixar automaticamente. Então, o PDF vai depender, às vezes baixa, às vezes não. Então, é sempre bom, se vocês precisarem usar um PPTX ou um Doc, já estejam com o antivírus ativado, passa alguma coisa, porque às vezes pode ser que tenha um arquivo corrompido, com vírus, então tenha muito cuidado quando for usar o docx e o pptx. E temos os operadores de sites. Eles auxiliam a encontrar um termo dentro da base de um site. Então, eles são úteis para ver ocorrências. Como que, vamos supor que vocês tenham que fazer uma tradução para uma empresa, só que a empresa já tem o próprio linguajar dela, tanto em inglês quanto em português. Aí vocês têm que adaptar a linguagem mesmo. E, então, ele é útil para esses casos. Vocês vão conseguir ver quais expressões um site usa, como que ele se posiciona no mercado, e é útil para encontrar esse tipo de informação, se vocês acabarem precisando desse tipo. Um exemplo que eu citei aqui são, por exemplo, gatos, aí coloquei o site da UOL, e aí, o que ela vai fazer? Eu vou até copiar esse prompt e pesquisar aqui. Então, se vocês pegarem isso aqui, gatos, e colocarem no site da UOL, ele já vai aparecer os links do site da UOL. Bússola, gente ruim, muitos gatos, gatos tranquilos, então tudo dentro do mesmo site.
jogando aqui com gauleses do site da Terra, a mesma coisa. Então, vocês vão conseguir ver tudo a respeito dos gauleses, como que o site da Terra descreve esse povo e tudo mais. Então, Galha ocupada, ele é útil para encontrar esses sites. Então, vamos supor que vocês têm algum cliente que já tem um site. Então, vocês já pesquisam dentro da base de dados desse cliente. Ok? E, por último, e não menos importante, dos operadores, a gente temos os parênteses. Então, eles auxiliam a fazer múltiplas buscas com restrições entre os operadores. Então, eles são de muita utilidade quando você tem dois ou mais, duas ou mais palavras-chave. Então, por exemplo, nesse caso aqui, de coração menos pulmão mais saúde. O que os parênteses vão fazer? É como se a gente tivesse 3 termos, e nesse caso aqui nós temos coração menos pulmão, então ele vai pegar textos que tem o coração, mas não tem o pulmão, e vai priorizar essa informação, para depois eles usarem uma combinação com saúde. Então, ele vai excluir um deles, mas primeiro, como prioridade, depois pegar o outro. A mesma coisa do segundo, na terceira, na quarta. Então, eles vão priorizar o que está no parênteses depois desse. Então, ela vai processar a primeira informação que está entre parênteses e depois o restante. Quando fui fazer a pesquisa desse último aqui, letras em inglês, e coloquei também da licenciatura, apareceu justamente o site da faculdade também, site da faculdade, mas aparece, graduação em letras, então você já tem até as informações. Aqui, faculdade de cultura inglesa apareceu. Mas quando eu fiz na época, porque eu fiz essa apresentação, montei já um tempinho, o primeiro que aparecia era da faculdade. Então, aqui, aqui parênteses, restringir os termos, os exemplos, e aqui o desenho, a representação gráfica. Então, você vai escolher um dos termos primeiro, depois do saúde. E aí, quando vocês combinam esse uso, então, usar outros operadores, colocando ao mesmo tempo, a sua pesquisa fica ainda mais refinada. Então, aqui tem algumas misturas, né? Então, eu peguei o exemplo da expressão shout yourself horse, com esportes, então, os operadores que eu usei. E o que vai fazer? Vai buscar documentos que têm a expressão fixa, mais a palavra esportes. Aqui, língua menos português, então, vai buscar documentos priorizando aqueles que tenham língua e não portuguesa, mais essa expressão fontes nativos. Esse foi um dos que eu utilizei anteriormente para tentar achar arbitrariedade e conhecidade na questão dos textos do Saussure, por causa do termo de Libras. Então, eu combinei que tivesse um ou outro, ou ambas, mas sem a palavra Libras e dentro do formato PDF. Então, vocês podem combinar diversas vezes, diversos operadores, e cada vez mais que vocês forem pesquisando, mais provável é que o número de resultados seja menor, mas mais específica será a informação. E aí aqui eu coloquei alguns links relacionados aos operadores booleanos no Google. Então aqui tem Google Search, Operators, a Complete List, e aqui tem aqui ele indica quais que já estão funcionando, quais que não estão funcionando mais. Aqui o AND, OR, as aspas, asterisco, define, esse comando é bem interessante, você digita assim, define entrepreneur, e aí vem a primeira definição de dicionário do Google, tem até para vocês verem clima, então vocês digitam weather, 2 pontos e o nome do lugar, tem vários comandos que dá para usar. E eu vou compartilhar também o segundo link, então, que também traz mais operadores. Então, aqui ele já divide em grupos, web search, image search. Então, ele já deixa mais específico, vocês podem ir lendo com calma. Mas basicamente é isso, ele vai dando mais comandos para que seja mais específica a sua pesquisa e mais refinada. Deixa eu compartilhar de novo o slide, sem querer fechei. Então, tá aqui. E, por fim,
Então, esses são os do Google, dá para formato de asterisco, aspas. E aqui temos um manual do LinkedIn, mas eu também já printei a tela. E os operadores, eles são basicamente os mesmos, mas eles são um número reduzido, então é o and or not, os parênteses e as aspas, com as mesmas funções que o Google já tinha, porém, no LinkedIn você só pode usar o not, o or e o and maiúsculos escritos, ele não consegue entender e processar informações quando tem caracteres como mais, o menos, o asterisco, e uma área que usa muito esses operadores booleanos é o RH para eles conseguirem ter informações mais precisas dos candidatos. Então, se eles estão procurando um candidato com competência de organização, quando eles estão querendo pesquisar, por exemplo, uma competência inglês, celta, tem algum curso específico, ou na área da tradução, quero que a pessoa saiba mexer no Trados, quero que a pessoa saiba mexer com uma ferramenta X ou Y. Então, esses operadores vão servir para justamente encontrarem esses perfis. E aí o RH consegue as informações mais específicas e mais refinadas dos candidatos, que aí eles já conseguem fazer uma seleção melhor. E aqui tem algumas ideias para a licenciatura, que é um plano de aula, então, como que você pode ensinar esses operadores, e para o bacharelado, que é justamente o foco de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma ideia de glossário que eu montei. Então, aqui eu vou dar até um outro menos para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, eu coloquei aqui uma coluna com os termos em inglês, e aqui uma outra coluna com os termos em português, e aqui uma terceira coluna com a validação. Então, eu usei justamente operadores booleanos, encontrei documentos em que a língua estava em uso. Todo mundo que já fez minha aula de terminologia já sabe que o glossário do Gabriel está incrível, né? Exatamente como ele tem que ser, com 3 colunas no mínimo. Você mostrou? Não, mas eu ensino a fazer o glossário na aula de terminologia assim. Chique, legal. Ele já... Bom que você ainda colocou mais coisas lá, exemplo da língua em uso. Isso, eu deixei em azul que seria o necessário, né? Então, o inglês, o português, a validação. E em verde eu coloquei algumas outras ferramentas. Então, eu coloquei um exemplo da língua em uso. Então, eu peguei trechos do texto e coloquei aqui, como para ver o contexto mesmo. Eu coloquei uma ferramenta que eu aprendi com a qual eu tive contato na aula de fonologia, que é uma ferramenta sobre o IPA. Então, ela coloca a palavra, como que se pronuncia essa palavra. Então, no caso, bridge. O operador booleano que eu usei, então, vocês vão ver que, quando vocês forem acessando os glossários, vocês vão ver que eu usei todos os PDFs. Então, eu peguei tudo de PDF, documental autêntico, contratos que realmente existem. E eu usei o COCA, né, o Corpus of Contemporary English, American English, né? Isso, do inglês americano, para ver quais eram as ocorrências. Então, acadêmico, dentro da legislação. Então, como são termos jurídicos, a maioria que apareceu, ainda bem, foi sobre jurídico. E então eu usei isso, e aí eu também criei algumas legendas. Aqui estão as ferramentas que eu usei, então o COCA, o Prose para checar, o Prose, né? Você fala Prose. O Prose para checar a terminologia, o Cambridge Dictionary, o Phonetizer, então eu usei esses dois para saber o IPA, os operadores, e eu também usei o glossário o dicionário de inglês jurídico Marcílio para consulta também. E aqui eu até coloquei, padrão de um glossário, que são as 3 primeiras colunas, ferramentas adicionais. Então, aqui vocês conseguem dar uma olhada no que eu fiz, né, nesse glossário, ideias. E aí, como vocês podem montar. Mas esse verde eu deixei mais para contextualizar, mostrar as ferramentas que eu usei, como vocês podem usar os operadores para montar glossário, que ajuda muito. E aqui, gente, já indo para o finalzinho da apresentação, eu tenho um extra que eu falei que seria do LinkedIn. Então, eu vou compartilhar aqui o slide de novo. Então, aqui.
Então, o LinkedIn ele tem alguns serviços bem interessantes, né? Esse primeiro aqui, que quando eu fiz essa apresentação, ele era de graça, mas hoje ele não é mais, mas ele é o LinkedIn SSI, que é Self-Selling Index. Então, avalia eficazmente um usuário se vende através de suas interações e conexões. Então, aponta, você está interagindo muito, isso é bom, dentro da sua rede você é o que mais está popular. Antes ele era gratuito, mas agora ele é pago. Mas tem uma gratuita que pode ajudar muito vocês, que é a questão da foto, né? Então, tem muito... Às vezes a gente encontra perfis no LinkedIn que não tem foto e muitas vezes não passa credibilidade. A pessoa precisa pelo menos ver o seu rosto, saber né? Para você saber quem você é. E dentro aqui do site, você consegue pedir para ele avaliar a sua foto. Então, você permite e ele faz uma avaliação. Então, ele tem uma própria inteligência artificial e ele avalia. Ele está avaliando a minha foto, vê como que tá. Aqui, ó. Então, 78 de 100. E aí ele indica, ó, precisa melhorar isso. O sorriso tá ok. Mas a mandíbula... composição, ó, o zoom, regra dos terços, fundo. Essa aqui eu mexi muito, porque eu confesso que assim, às vezes eu não podia mudar muita posição, mas então eu editei a foto para deixar mais apresentável. E aí o LinkedIn, ele tem essa ferramenta que vai ajudar nisso. O link do perfil, então, eu vou compartilhar aqui com vocês o meu perfil do LinkedIn. Então, aqui está o meu perfil. Aqui está o meu perfil do LinkedIn. E logo aqui, vocês podem ver que aqui na aba tem um link, ó, perfil. Então, vocês conseguem editar esse link. Vocês clicam aqui nesse lápis e aí ele vai redirecionar para uma outra barrinha. E aí vocês vão conseguir mexer no link. Então, vocês conseguem colocar a palavra-chave. No meu caso, o que eu pus? Teacher, translator, proofreader. Então, vocês podem colocar a palavra-chave, tirar, porque quando vocês abrem o perfil do LinkedIn, geralmente vem números, muito espaço, traços. Então, isso ajuda também a pessoa a localizar vocês, tá? Vocês terem um perfil mais fácil de achar. E, por fim, voltando do LinkedIn, a gente tem a questão dos idiomas do perfil. Eu vou compartilhar aqui com vocês de novo a tela. Então, tem aqui, ó, idioma do perfil. Vocês vão conseguir colocar em outras línguas, ó, inglês. Ó. Então, vocês vêm aqui nesse lápis e adicionam. E aí, vocês mesmos colocarem no inglês. Porque como vocês são tradutores, né? Então, é bom vocês terem o perfil na língua que vocês trabalham, tanto na de partida quanto na de chegada, vice-versa. E vocês também preencherem a sua experiência, colocar bonitinho o que vocês fizeram, deixar o perfil de vocês o mais atualizado possível. Então, sempre que vocês tiverem alguma coisinha nova, e quando der tempo vocês atualizarem, que é bom também e ajuda a divulgar o próprio perfil. E fora que dá para usar algumas dessas ferramentas, eu nem coloquei os operadores aqui, mas, por exemplo, vamos procurar aqui, ó, traduz não sei, vamos ver uma língua aqui, então, aqui, ó, já vem aqui, coloquei aqui, traduz em English. Então, quero pesquisar perfis ou ocorrências que tem a palavra traduz em inglês. Então, ó, tradutor, inglês, já começa a vir, começa a aparecer. Eu quero procurar em outra língua. Então, vamos trocar o English por French. Aqui, ó, Technical Text, English to Brazil, francês, espanhol. Então, vocês vão conseguindo encontrar outras coisas, outros termos também com o do LinkedIn. Tá? Deixa eu ver. Aí aqui ao final, gente, eu vou compartilhar os slides também com a Simone, depois ela vai conseguir divulgar para vocês. Mas aqui tem um QR Code de um material que eu fiz, que eu consegui fazer, que eu também peguei de outros lugares, eu referenciei tudo bonitinho os sites, que é esse link aqui. Então, eu fiz um sumário, e aqui tem a proposta do que é, o resumo dos operadores, então está até bem resumido, com exemplos, o que vocês podem usar, como que vocês podem pesquisar na internet, usando o Google.
Eu também coloquei os links da apresentação, então aqui vocês vão conseguir abrir pelo Canva, a ideia do plano de aula para a licenciatura, mas o foco aqui do bacharelado, que é o glossário. Eu também coloquei todas as ferramentas que eu usei, então, os sites, as definições técnicas, então, o que eu li para falar sobre os operadores booleanos, do Google, LinkedIn, e aqui eu fiz uma sessão reservada para revisão de texto, que como eu estou estagiando como revisor de textos, isso vai ajudar muito. Então, aqui tem uma lista de comandos que vai ajudar vocês, por exemplo, aspas retas, travessão, meia risca, copyright. Então, vocês têm aqui todos os comandos que eu consegui listar, né? Aqui algumas dicas de terminologia, como que vocês podem usar quando vocês forem revisar algum texto, dicas de gramática, ortografia. Aí, como são muitas regras, eu só cobri alguns assuntos, como uso de verbos, uso de concordância nominal com adjetivos. A ortografia, eu também coloquei alguns materiais da Academia Brasileira de Letras, então sempre é referência para vocês consultarem. Aqui eu coloquei também dicas de idiomas, então, um geral, então tem esse site Wiktionary, que é bom para pesquisar, as ferramentas que tem tudo da Academia Brasileira de Letras, dicionários online, do inglês, então alguns sites que eu também aprendi com a Simone, que eu adorei, então tem um aqui que eu coloquei que é o Free Collocation, que eu aprendi, tem o Corpus, esse site de collocations é muito bom, eu aprendi na aula da Simone, também coloquei, terminologias, dicionário técnico, eu coloquei o Marcílio, linkei o site deles, e até de outras línguas, coloquei até do Tupi, também, então eu coloquei dicionários que vocês podem usar para consultar, dependendo do par de idiomas com o qual vocês vão trabalhar, porque às vezes vocês podem trabalhar com outros, e também aqui o link de materiais. E foi essa apresentação, e aqui tem o meu muito, obrigado, thank you very much. Muito bom, obrigada, Gabriel. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo para quem assistiu, deixa o like aqui no canal e a gente se encontra na próxima. Até lá.